Oi pessoal, eu sou a Samira do Leitura Cativante e hoje eu vim trazer a minha opinião e o que acontece em A Rainha Vermelha. Esse livro é uma distopia lá de 2015, da época de Jogos Vorazes, Divergentes. Ela saiu lá nessa época. Mas eu li lá? Não, eu vim ler mês passado, porque eu peguei o livro numa troca do Scooby e, como vocês podem ver, ele tá bonitinho, não tá amarelado, nada. Eu falei, por que não ler? Me chamou a atenção, eu fui ler. E, gente, e do jeito que eu gosto, ele me lembrou muito Jogos Vorazes, que eu sou completamente apaixonada. Por quê? Aqui a história a gente vai acompanhar a Mary. O livro todo é pela visão dela, a gente não tem outros pontos de vista de personagens. E o mundo em que ela vive, ele é composto por dois tipos. Pessoas que nascem com sangue prateado, que são reis, a corte e as pessoas com poder aquisitivo, ou você nasce com sangue vermelho, que são criados / escravos. E a Mary nasceu com sangue vermelho. Então, ela mal tem o dinheiro do dia para conseguir se alimentar. Ela acaba se tornando uma ladra ali enquanto cresce, para conseguir colocar alimento na mesa. Só que sempre que você chega aos 18 anos, você é mandado para guerra. Porque, como toda boa distopia, nós estamos em guerra. O país que ela está em guerra há muitas décadas. E todos os sangues vermelhos, quando fazem 18, são obrigados a se alistarem se eles não têm uma profissão. A Mary não tem uma profissão, então ela sabe que vai ser alistada assim como os outros 3 irmãos mais velhos dela. A irmã mais nova dela está aprendendo o ofício da costura e, segundo o que a Mary conta, ela faz desenhos brilhantes em costura nos tecidos. Então a irmã dela seria a única até ali o momento em que não iria para a guerra. Os 3 irmãos mais velhos já foram e ela sabe que ela é a próxima dentro de alguns meses. Eles moram numa casa pequena, onde basicamente todo mundo divide o mesmo quarto. Quase não tem alimento pro dia. O pai dela foi pra guerra, quando voltou com alguns problemas, aonde ele está preso em uma cadeira de rodas e mal consegue respirar sozinho. E a mãe cuida de todo mundo ali. E a Mary tem o melhor amigo, o Killorn. E os dois são ladrões. Então eles passam o dia todo ali tentando roubar, sem que ninguém os pegue, para levar comida em casa. O Killorn não tem família, ele é órfão, mas está aprendendo o ofício de pescaria. Então, em teoria, até onde a gente tem essa visão, ele não vai para a guerra. Porém, um dia o capitão que treinava ele falece e ninguém mais vai treinar ele, porque todos já têm aprendizes. Então ele vai para a guerra, porque ele não terminou o aprendizado. E ele aparece na casa da Mary desesperado, porque ele não quer ir para a guerra. Ninguém quer. Mas assim, ele tinha certeza que ele não ia e agora ele vai. E o aniversário dele é na próxima semana. E a Mary fica muito chateada com isso. Depois que acalma ele, que ele vai pra casa dele dormir, ela vai até o contrabandista que tem ali, que ela já fazia negócio há algum tempo com ele, e pergunta se não tem como tirar alguém dali. Tirar alguém do país, mais especificamente. Porque não adianta tirar da cidade. Se ele estiver em outra cidade, vão ver se ele já foi alistado ou não, e vão alistar. E aí, junto com esse cara, tá uma mulher que aparece. E a mulher fala que ela consegue tirar daquele país, mas por um preço. E aí a Mary fala, tudo bem, qual que é o preço? E ela fala um valor absurdo pra Mary, porque a Mary nunca conseguiu isso na vida, nem roubando pra ter alimento. Como que ela vai conseguir isso em 5 dias? Porque a mulher dá um prazo de 5 dias. E a Mary resolve então passar o dia inteiro, a noite inteira roubando pra conseguir esse dinheiro. Ela está esperando atrás de um bar, esperando os bêbados saírem para roubar deles e ninguém atacar ela. Quando ela rouba de um cara, mas o cara não está bêbado. Ele dá o dinheiro para ela, pergunta quem ela é, e basicamente, não que faz isso, mas quase acompanha ela até a casa dela e fala que ela está no caminho errado, que não pode roubar. E ela acha estranho e tudo mais, mas ela só agradece que o cara não tentou matar ela e nem denunciou ela, que senão ela seria presa. No dia seguinte, aparece um cortejo do rei na casa dela e fala que ela está sendo convocada para trabalhar para eles, que recomendaram ela e ela vai trabalhar para o rei agora. Ela fala, ok, se eu estiver trabalhando eu não vou pra guerra e eu vou estar recebendo bem e eu vou poder alimentar minha família. Ela aceita e ela vai. Chegando lá, ela descobre que o cara que ela tentou roubar e deu dinheiro para ela é o príncipe mais velho. Isso! E
E ela fica chocada, indignadíssima com isso. Como que ela não percebeu? Mas ele estava completamente diferente quando ele estava lá no meio do povo. E aí ela é colocada ali como uma criada para atender a família real. Só que nesse dia está acontecendo um evento. Foi chamado um monte de mulheres, garotas em uma idade adequada para competirem entre si, na verdade mostrar quem tem o maior poder, e quem ganhar vai se casar com o príncipe mais velho, porque ele está em idade de assumir o trono. O pai, que é o rei, iria se aposentar, e daí o príncipe mais velho, que é o Cal, iria assumir, só que ele só pode assumir depois que casar. Então, estamos ali vendo quem que seria a melhor esposa para ele. Vai ser competição de etiqueta? Não. Os prateados são sempre reis e as pessoas com maior renda e poder, porque eles têm um poder entre si. Eles conseguem acessar o poder da água, do fogo, de leitura de mentes e assim por diante. Eles têm esses poderes e os vermelhos não têm acesso a poder nenhum. Então, ali essa competição vai ser uma competição para mostrarem o que o poder delas pode fazer. E enquanto as mulheres estão na arena para provar seu poder, a família de todas elas está assistindo, assim como a família real. E a Mary está atendendo as famílias em volta ali, levando água, comida, conforme eles solicitam e assim por diante. Até que uma das pessoas que estão se apresentando meio que racha a arena ali no poder dela. E a família que a Mary está atendendo se desequilibra e alguém joga ela para dentro da arena. Só que a arena estava sendo protegida por um campo de força. Então a Mary sabe que a hora que bater ela vai morrer. Só que não é o que acontece. Ela sente a energia, mas ela sente o chão. E quando ela bate no campo de força ali, ela escuta e depois ela vem a saber que tudo explodiu ali. Então todo mundo saiu correndo. Conforme, né, vai o desenrolar da história, a rainha tira ela dali e daí contam pra ela que ela tem o poder da eletricidade. Por isso que ela não morreu na hora que ela caiu, porque a rainha e o rei viu. Só que nenhuma vermelha tem poder, então não vão admitir que ela seja uma vermelha. Aí começam, dão um nome diferente pra ela. Falam que ela é uma prateada e começam a pintar ela para se parecer mais com uma prateada, porque os prateados são mais pálidos do que os que são vermelhos. E declaram que ela vai se casar com o segundo príncipe, o Maven, que é o irmão mais novo do Cal. Então é o segundo a assumir o trono, caso o Cal morra. E vão colocar ela em aulas de etiqueta e também aulas para treinar o poder dela, porque ela não sabe nada. E o primeiro livro é basicamente isso. É ela aprendendo sobre etiqueta, descobrindo que tudo que aprendeu na escola era basicamente uma mentira, porque os mais poderosos sempre escondem a verdade. Ela conhecendo mais o Cal, o Maven, conhecendo a rainha Elara, que ela não suporta. Por quê? A Elara tem o poder de entrar na mente das pessoas. Ah, ela lê mentes? Não. Ela entra na sua mente e ela faz o que ela quiser com a sua mente. Então ela entra, conversa com você, ou ela simplesmente te tortura para conseguir o que quer. Ela vai mexendo em todas as suas lembranças, você não precisa estar pensando, ela acessa. E a Mary tem muito medo da Elara por causa desse poder. Os dois príncipes têm o poder do fogo, assim como o rei. Então, nós sabemos que sempre que alguma coisa pega fogo, um dos dois está envolvido. E a Mary, basicamente, sai da gata borralheira para uma princesa, ou seja, a história ali lembra um pouco a Cinderela. Mas sem problemas, não, nós estamos falando sobre uma distopia, sobre livros, e é uma trilogia. Então, o que acontece? Enquanto a Mary está tendo as aulas de etiqueta, se acostumando com a vida no palácio e assim por diante, começam notícias de que tem uma tal guarda escarlate atacando o país e querendo que as coisas sejam mais igualitárias para os vermelhos. E a Mary reconhece que a pessoa que está na frente desses vídeos e assumindo alguns ataques que ocorreram é a mesma mulher que tinha falado que tirava ela do país pelo preço X lá no início do livro. E aí ela fica chocada. E daí ela pensa, eu posso ajudar eles, porque eu estou aqui no meio, eu não sou prata, eu não devo nada a eles e não sei o que. E assim, gente, ela está vivendo perto do rei e da rainha, dos príncipes, mas é um jogo político. E ela percebe que assim, ela não sabe jogar aquele jogo, mas que ela tem acesso a muita informação. Então ela decide que vai se juntar a essa guarda escarlate. E ao mesmo tempo, no livro, ela está conhecendo o Maven, ele vai ser o noivo dela, eles vão ter que se casar, ela não tem escolha. Só que ela também se encantou pelo Cal. Ah, e é um triângulo amoroso? Não exatamente, porque aqui a gente está conhecendo os personagens estão se conhecendo, então não virou triângulo amoroso ainda.
Dos outros livros vira? Não, exatamente. Vamos lá. O que acontece? Ele se aproxima da Mare, mas ele conseguiu a noiva quando teve a escolha da princesa, de quem iria casar com o Cole. Foi escolhida a Evangeline, que ela tem a afinidade com o ferro. Foi ela que desestruturou a arena e daí ocasionou na queda da Mare. O Cole deveria estar se aproximando da Evangeline, mas ele também está se aproximando da Mare, porque ele vê que ela não é dali, ele tenta ajudar e não sei o que, e ele consegue sair do castelo. Então tem uma vez que ele leva ela para casa para ver a família, porque ela sente muita falta, ela não pode mais ter contato com a família. E quando ela aceitou fazer parte dessa fantasia, fingindo ser outra pessoa, ela exigiu que os 3 irmãos dela fossem liberados da guerra, porque eles estavam lá já fazia algum tempo e ninguém tinha notícias deles. Volta para casa para ver a família, ela descobre que o irmão que ela era mais próxima, que era o mais velho antes dela, ele faleceu poucas semanas antes de vir a ordem de que ele deveria se afastar ali da guerra. E ela desmorona, porque ele era o irmão preferido dela, era o que ela mais tinha a afinidade, mas os outros já estão em casa. Ela volta a se encontrar com um contrabandista para dizer que ela quer se envolver com a Guarda Vermelha, porque eles estão assumindo a culpa por alguns atentados, porque eles querem igualdade entre os prateados e os vermelhos. E aí é marcado um encontro, e quando acontece esse encontro, a Mare descobre que o Maven também está ali para se encontrar pela primeira vez com a pessoa da Guarda Vermelha que veio ali recepcionar eles, e ela fica, nossa, meu noivo também quer igualdade entre todos, porque ela está se aproximando do Cole. Ela não conhecia muito do Maven, e ali ela fica feliz de conhecer mais dele, e apesar dela gostar muito do Cole, ele não vê por que ter igualdade, não é que ele não vê sentido, mas ele fala que não tem como ter igualdade entre os dois, porque um sempre vai querer mandar. Então, se os prateados deixarem que os vermelhos tenham igualdade, vai chegar um dia que os vermelhos vão dominar os prateados. E ele vai falando sobre isso. E, gente, tem sentido o que ele fala e a gente consegue trazer isso para os dias de hoje, para a nossa política. Só que ali, não estou dizendo que é certo. Só que ali a Mare não consegue dizer que ele tem razão. Então ela simplesmente discorda dele e fala que não tem como os dois darem certo. Na cabeça dela ela vai falando tudo isso. Aí vai ter um baile e a Guarda Escarlate diz que vai fazer um atentado nesse baile pro rei não poder mentir que a Guarda Escarlate existe. Porque todos os atentados o rei está falando que foram acidentes, ele está escondendo. E nesse baile, a Mare vai ter que dançar com um monte de gente, ela não sabe dançar. E o Cole, no meio da noite, começa a ensinar ela. Eles vão para um salão que tem no castelo e ensaiam a noite inteira, ele vai saindo ela e não sei o que, e os dois vão, né, se aproximando cada vez mais, até que ele dá a entender que quer se casar com ela, mas entende que ele já tem uma noiva escolhida pelo rei e pela rainha e que ela é noiva do irmão. E aí os dois meio que decidem se afastar para não machucar mais ninguém. E aí tem o baile e tem um atentado. Só que a Mare sabia que pessoas específicas iriam morrer. E quando acaba todo o ataque, eles conseguem ver muito mais pessoas e pessoas inocentes que não tinham nada a ver com aquilo, como crianças, morreram nesse ataque. E aí ela não sabe mais no que acreditar. Se foi a Guarda Escarlate, se não foi. Só que nós temos um problema. O Cole, ele é general. E durante o ataque ele saiu para conseguir salvar todo mundo ali. E prenderam a Mare num quarto. Tipo o quarto do pânico junto com o rei e a rainha para ela ficar protegida. E conseguiram segurar algumas pessoas da Guarda Vermelha para interrogar. E entre essas pessoas está o melhor amigo dela, o Killorn, que ela nem fazia ideia que estava com a Guarda Escarlate. Só que ela viu ele quando o Cole levou ela para visitar a família, e o Cole também viu. Então ele reconheceu o menino e olhou para a cara da Mare e falou: "Você tem algo com isso?" E aí o plano dela de estar ali como infiltrada da Guarda Vermelha começa a meio que dar errado. Porque vão torturar as pessoas, o melhor amigo dela e a outra moça que estava lá, que ela acaba se aproximando um pouco. Ela não pode deixar isso acontecer. E aí ela começa a fazer uns planos mirabolantes para conseguir tirar eles dali. E o Maven vai ajudando, porque ele está envolvido. Só que ao mesmo tempo a Mare está muito chateada com ele, porque ele sabia que mais pessoas iam morrer e não contou. E foi ele que escolheu quem deveria morrer. É algo estranho um príncipe escolher quem deve morrer. Tudo bem que é uma revolução acontecendo, mas o príncipe escolher quem que vai morrer.
Aí começa a levantar uma bandeira assim na minha cabeça falando, esse cara tá errado. Porque até então, gente, o Maven tava sendo assim o príncipe dos sonhos, quer revolução, quer tudo diferente. Não combina com quem cresce a vida inteira na realeza dessa forma. E ok, você vai indo, o livro te convence que é você que tá errado. Até que chega no final. E a Guarda Escarlate decidiu atacar mesmo o castelo de vez. E toda a cidade fica, o reino, para derrubar o rei. Porque o Maven disse que ajudaria. E aqui nesse momento, o Maven ele brinca muito com uma situação que acontece em muitos livros, principalmente em distopia. E sempre que essa situação acontecia, a consequência acontecia, que é o seguinte. O cara, o personagem principal, vai ser apaixonado pela mocinha e vai fazer de tudo o que ela pedir, ele vai fazer. Inclusive matar o pai dele, porque é isso basicamente que a Mary está pedindo por o Cal. O Maven sabe que o Cal e a Mary são meio que apaixonados um pelo outro, mas que ela também é apaixonada pelo Maven. Então a Mary, ela gosta dos dois de formas diferentes, mas ela é apaixonada pelos dois. Só que ela teve uma proximidade muito maior com o Cal. Mas ela está tentando se aproximar do Maven, porque vai ser marido dela e assim por diante. E o Maven olha pra ela e fala, meu irmão te ama, então se você falar que ele tem que fazer tal coisa, ele vai fazer pra você, para salvar sua vida. Ok, convence ela. Eu achei isso muito engraçado. Porque assim, gente, não, o personagem não é construído dessa forma. Mas só porque todos os outros livros utilizaram isso, aqui também ia dar certo. Só porque, né? Ah, o cara é apaixonado por mim, então ele vai fazer tudo que eu mandar. E é isso que a autora se baseia. E eu não vou contar se isso dá certo ou não. Mas só vou dizer que eu ri muito nessa situação. A situação foi engraçada? Não. Mas eu ri dessa ironia que teve. E a Mary achava que as coisas iam terminar de uma forma, que tudo ia dar certo. Só que as coisas tomam um rumo completamente diferente. O rei é morto e, na verdade, o que acontece é uma traição de todos os lados. Todo mundo trai todo mundo ali. E você não sabe mais em quem confiar. E agora todo mundo quer matar a Mary. E aí ela tem que fugir de novo. E isso é o primeiro livro, gente. É um livro gostoso de ler. Não é difícil de ler. Ele tem 422 páginas. Você lê ele tranquilo. Ele é um livro de começo de série, de trilogia. Então não vai esperando que tenha tanta abertura assim sobre poderes, sobre vamos todo mundo guerrear, todo mundo lutando. Não. Aqui ele se passa o tempo todo dentro da corte, ela aprendendo como viver na corte, entendendo que existem os jogos políticos e assim por diante. Ela está também aprimorando o poder dela, então a gente vê vários capítulos dela mexendo com o poder. Ela tem o poder do raio, da eletricidade ali. E a gente também vai conhecendo o poder das outras pessoas que estão à volta dela, porque quando ela vai treinar, todos estão meio que numa aula de treinamento junto. Então a gente vai conhecendo o poder dos príncipes, da escolhida para casar com o próximo rei, e assim a gente vai conhecendo o que cada um é capaz. A Evangeline é uma personagem que eu não sabia muito o que esperar dela, porque ela se apresenta que foi criada para ser rainha e não aceita não como resposta. Ela vai conseguir o que ela quer, sem pensar nas consequências, no que vai ter que passar pelo caminho e sem se importar de fazer nada para alcançar o que quer. Basicamente aquela frase, o fim justificam os meios. Então ela não tá nem aí com o que vai ter que fazer até alcançar o que quer. E ela se torna uma pedra no sapato da Mary? Mais ou menos, porque assim, ela percebe que o Cal tá interessado nela e ela não vai admitir perder a coroa, né? Mas o que vai acontecer com todos esses personagens, o que vai acontecer com isso? Só você lendo esses próximos para saber. Já li o segundo, logo mais trago para vocês também o que acontece no segundo. Mas o segundo eu não tenho, eu li ele em e-book e estou finalizando a leitura do 3 ainda, então não sei como tudo termina. Me conta aqui embaixo se você já leu a história, o que você achou. E me indica outros livros nessa vibe, eu gostei dele. Será que alguma outra distopia passou batido por mim na época em que estavam todas em alta? Mas é isso, pessoal. Beijos, tchau!